Então, na aula passada, a gente começou a falar de modelos de turbulência, não é isso? E a gente começou a falar dentro desses modelos dos principais tipos, né? A gente comentou sobre esse caso aqui, que é o problema da escala, né? Se eu tiver um problema com uma geometria definida e eu for aumentando o número de Reynolds, aquelas escalas turbulentas de Kolmogorov, elas vão ser cada vez mais pequenas, menores e menores e menores. E aí o que vai acontecer? Ela vai diminuindo o meu requerimento, a minha necessidade de poder de processamento, ela começa a aumentar muito. Então, na prática, o que a gente observa é que se eu tenho um problema qualquer onde eu tenho turbulência envolvida, teoricamente, as minhas equações governantes, aquelas minhas equações de Navier-Stokes, elas poderiam ser usadas para resolver o problema. Mas, em termos práticos, vamos dizer assim, essa tirania da escala de Kolmogorov, né, que assim, eu aumento um pouco o valor do número de Reynolds, a escala de Kolmogorov diminui. O que acontece? Vai ser necessário, então, eu diminuir muito o tamanho do meu volumezinho de controle, diminuir muito o tamanho do meu ΔT para conseguir simular o meu problema quando eu aumentar para o número de Reynolds, que é um número de Reynolds usual. Então, teoricamente, eu posso resolver uma simulação direta, mas em termos práticos, o esforço computacional passa a ser muito elevado. Então, eu preciso efetivamente de usar os meus modelos de turbulência para lidar com para modelar a turbulência, para lidar com os efeitos da turbulência. O que a gente conversou, então, na aula passada, é que eu tenho essas três principais abordagens de turbulência, tá? Eu estou falando principais porque tem algumas intermediárias aqui, tá? Eu posso, por exemplo, falar que no meio aqui, ó, eu tenho o unsteady runs, que é o U-runs, né? Que ele tenta colocar, em vez de resolver em regime permanente as equações das médias de Reynolds, ele tenta fazer um pouco de simulação direta das escalas maiores de flutuação, tá? Então, é um Reynolds Averaged, mas ele tenta pegar as oscilações, principalmente, mais do que as turbulências, ele tenta pegar as oscilações do escoamento, que às vezes acontecem naturalmente. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas, de fato, eu divido os meus modelos nessas três categorias: DNS, LES e RUNS. Esse desenho aqui, ele é bem legal para a gente entender a diferença, né? Enquanto eu estou trabalhando com DNS, eu tento simular todos os meus vórticezinhos bem pequenos, né? Que são responsáveis pelos meus processos de transporte. Então, eu vou simular desde as grandes escalas até as escalas pequenininhas, né? Lembrando lá do nosso espectro de energia, né? Onde eu tenho aquela coisa mais ou menos assim. Então, eu vou simular vou escrever aqui, ó, desde as grandes escalas até as escalas lá embaixo, né, as pequenas escalas. Nas pequenas, que é justamente lá as escalas do Kolmogorov. Esse cara, então, você está vendo que eu tenho vórticezinhos bem pequenos. Quando eu venho aqui para lidar com Hans, eu abro mão completamente de uma solução das flutuações. Eu vou lidar com as variáveis médias, não é isso? Então, se eu estava lidando lá no DNS com a solução de um escoamento, computando todas as flutuações dele, quando eu vou lidar com runs, eu vou efetivamente me preocupar só com o quê? Com a velocidade média. O LES, ele já é um pouco diferente. Você está vendo que ele parece mais com o DNS do que ele parece com o runs, né? Na verdade, o que eu faço quando eu estou lidando com LES eu vou eleger um tamanho de escala que eu considero importante. Então, eu quero simular até aquele tamanho. Por exemplo, eu posso definir o meu ponto de corte aqui, ó. Tá? Eu defino explicitamente, tá? Qual é o meu ponto de corte. Como eu faço isso? Pelo tamanho da malha e do ΔT. Se eu tiver uma malha muito fininha, eu consigo descer até lá embaixo a escala de Kolmogorov. Se eu não tenho poder computacional para descer até aquela malha fininha lá, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um tamanho de volume de controle que, vamos dizer assim, caiba dentro do meu poder de processamento. Então, meu computador tem que ser capaz de aguentar aquele tamanho de volume de controle. Então, quando eu escolho um volume de controle, efetivamente, e um tamanho do ΔT,
efetivamente, o que eu estou fazendo é o quê? Eu estou cortando a minha simulação, eu estou cortando as pequenas escalas. Então, eu simulo, de fato, só o quê? Só as minhas grandes escalas, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo que eu pego um vórticezão grandão aqui, ó, outro vórticezão grandão aqui, tá vendo? Eu estou pegando os vórtices grandes. Eu não pego esse vórticezinho pequenininho desse tamanho, não estou vendo isso, né? Então, essa parte aqui, para mim, no caso de LES, ela é um modelo. Então, eu vou lidar com ela como sendo um modelo. Como assim sendo um modelo? Eu posso representar os efeitos da turbulência como, sei lá, aquela analogia do Bucinesc lá, onde eu considero viscosidade, ou eu vou fazer como se fosse uma constante. Nós vamos ver os vários tipos de modelo que existem. Na prática, então, eu tenho claramente os diferentes sabores das 3 simulações. Isso aqui é um jato, tá? Um display, uma simulação. No caso, o primeiro é um experimento, o segundo é uma simulação runs e o terceiro é LS. O primeiro, que é um experimento, é o comparável com o resultado de DNS, tá? Então, você olha o detalhe da simulação, ele é uma simulação muito mais detalhada. Eu estou pegando, tá vendo? Eu estou conseguindo acompanhar muito mais claramente o que está acontecendo em termos de microescala. Talvez, e para a sua aplicação prática, ora, eu não quero saber disso aqui, entendeu? Eu quero saber qual é o tamanho da influência do meu jato, por exemplo, tá? Qual é a distância que esse jato vai chegar? Então, conforme a sua necessidade, você pode precisar de uma simulação assim ou assim. Então, claro que você vai selecionar o seu modelo baseado naquele nível de precisão que você requer, tá? Esse desenho aqui, ele é bem ilustrativo do que a gente está conversando. Lembra lá, a gente está trabalhando com a atmosfera, né? Então, na atmosfera eu vou ter turbulência, que é tudo aquilo que acontece aqui, né? Lembra? Aquela escala lá de inferior a 1 hora, né? E depois eu tenho todos aqueles fenômenos de grande escala lá que eu chamo de processos sinóticos que acontecem, né? De escala de dia, escala de inverno e verão, passagem de frente fria, tudo isso. Esse que está aqui é o meu espectro de turbulência mesmo, tá? Então, a diferença entre as 3 formas de modelagem é, quando eu vou lidar com runs, eu não enxergo nada de turbulência. Então, eu vou pegar runs e vou fazer simplesmente o quê? Aquela ideia lá de, aqui está a minha flutuação, eu vou pegar e olhar só o quê? A média. Pronto. Dentro dessa média de 1 hora, tudo eu vou colocar dentro do meu modelo. Bom, ao longo dessa próxima aula, a gente vai entender como é que eu vou colocar dentro do meu modelo. O DNS, por outro lado, eu vou resolver todas as escalas, né? Eu não vou cortar nada, eu vou resolver todas as escalas. Até aqui embaixo, onde decai, tá? Então, eu vou conseguir fazer isso. O LES é o meio termo. O LES, eu vou escolher aonde vai ficar esse ponto aqui. Cutoff é corte, né? Então, eu vou escolher onde vai ficar esse ponto de corte. Normalmente, o ponto de corte ele vai cair em algum lugar aqui dentro do meu perfil inercial, tá? Ele vai ficar antes daquelas escalas de dissipação, lá embaixo, não é isso? Aonde o meu número de Reynolds, né? Ele vai tender para 1, né? Então, eu vou ficar bem acima disso, normalmente, né? E eu vou cortar em algum ponto. Que ponto é esse? Isso aí vai depender de 2 coisas. Do seu interesse, do que você está interessado em estudar, né? E também do seu poder de processamento. Normalmente, tá? Esse ponto aqui, tá? Você leva ele mais para baixo possível. Mas tem uma hora que você não precisa muito se preocupar com ele, porque lembra, né? Que aqui embaixo, quanto mais eu vou nessa direção, eu vou ter escalas mais isotrópicas, mais homogêneas. E mais estacionárias. Então, nesse caso, como essas escalas menores, elas são mais comportadinhas, elas resolvem, vamos dizer assim, elas são melhor representadas com algum tipo de modelo. Por exemplo, toda a minha turbulência eu vou modelar ela como se fosse uma constante, tá? Vou mostrar os modelos e aí vai ficar mais claro, então, para a gente acompanhar, tá?
O que eu comentei para vocês sobre os tipos principais são esses aqui, ó. Esses caras aqui, esses três aqui, ó, são o que a gente chama dos modelos principais. Eu tenho aqui os camaradinhas que ficam no meio do... Opa! Desenhei bem torto aqui, né? Que ficam mais ou menos no meio do caminho, que eu chamo de U-runs e hybrid runs less. Esse hybrid runs less é um tipo de que eu faço o seguinte: eu vou pegar áreas do meu escoamento que são mais simples, menos desafiadoras, tá? E vou simular com runs. E áreas que são mais complexas, eu vou trabalhar com less, tá? Então, é como se eu tivesse o meu domínio computacional sendo resolvido, mas eu uso dois modelos diferentes para lidar com ele, tá? Depois a gente toca nesse assunto mais detalhadamente. O runs é parecido com essa abordagem, só que eu vou usar a ideia de runs com um escoamento que varia ao longo do tempo. Todos os dois eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Mas, assim, o nosso foco principal vai ser o quê? Já falamos um pouquinho de LESS na aula passada, de DNS na aula passada, né? Nós vamos falar mais detalhadamente de LESS e de runs, tá? Apesar de tocar no assunto dos outros dois também. Então, na aula passada a gente conversou mais sobre DNS, né? E mostrou esses resultados aqui dessa simulação, né? Que com isso aqui você observa como o escoamento efetivamente ele é complexo, né? E a gente consegue observar, né, esses vórtices sendo transportados, né? Consegue observar essa variação do escoamento que, a princípio, pode parecer aleatória, mas ela não é tão aleatória assim, né? A gente observa, de fato, essas estruturas, né? Esses vórtices acontecendo aqui dentro do nosso escoamento. Bom, a gente conversou sobre isso e a gente... eu gosto muito desse desenho aqui para mostrar, tá vendo? Esse daqui para mostrar como ele é complexo, como ele é caótico. Para fazer esse desenho, como é que a gente faz? Porque aqui, ó, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Você está observando o escoamento, então você vê os vórtices, o que você mais vê são os vórtices caminhando junto com o escoamento. Esse outro escoamento aqui, ó, ele é o escoamento num plano transversal. Então, você não tem a velocidade do escoamento transportando os vórtices. É como se você visse um corte desses vórtices. E aí você consegue observar efetivamente a complexidade de um escoamento turbulento, e aí você fala, nossa, esse negócio aí é caótico mesmo, né? Ele é bem complexo. Mas ele não é tão caótico assim, porque quando a gente faz a média, a gente começa a observar estruturas mais definidas, a gente vê direitinho algum comportamento dentro do escoamento. E, normalmente, a gente plota esses resultados médios. A maioria esmagadora dos estudos precisa mesmo de dados médios, para você não está interessado naquela flutuaçãozinha, em codificar quanto é aquele pico de concentração. Você está interessado em simular como é que acontece a coisa na média, qual é o comportamento médio. Então, de maneira geral, que é aquela conversa nossa do começo da aula sobre esse tempo de spin-up, você vai rodar um determinado tempo para a turbulência se desenvolver e depois, na simulação de DNS, você começa efetivamente o quê? A calcular as estatísticas do escoamento. Média, desvio padrão, covariância, esses caras todos. Porque são esses caras que você usa, na maioria das vezes, para fazer as análises efetivamente sobre qualquer problema físico que você está interessado. Em alguns casos específicos, como, por exemplo, o estudo de compostos odorantes, você está interessado na flutuação. Então, olhar só a média da concentração não é bem o que você está querendo. Por quê? Porque você precisa conhecer quanto valem, qual a magnitude dos picos. Então, de maneira geral, em alguns problemas, né, que você vai ter lá a sua flutuação lá de qualquer sinal, né, a maioria dos problemas vai se preocupar simplesmente com o quê? Com a média. Mas alguns estarão interessados em o quê? Em quanto vale isso aqui. Qual é o valor de pico, né? Alguns problemas específicos, como estudos, por exemplo, de flamabilidade, ou estudos de gases que são extremamente nocivos, que uma simples variação já começa a fazer alguma diferença, mesmo por curto espaço de tempo. Se o gás é muito nocivo, uma inalação já pode causar um dano à saúde. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com compostos odorantes.
uma flutuação que seja suficientemente longa para o sujeito respirar e perceber o cheiro, ela já causa incômodo, tá? Então, isso vai depender muito, claro, de como é o que você está interessado, o que você quer efetivamente estudar. Mas aí a gente olhou e o problema maior do DNS, de verdade mesmo, está relacionado a o esforço computacional envolvido, né? A gente raramente consegue fazer uma simulação de DNS que seja utilizável para problemas práticos. A gente, como regra geral, precisa utilizar outros modelos. E que modelos são esses? Bom, os modelos mais utilizados na literatura, de maneira disparada, são efetivamente os modelos RANS. Modelos LESS, eles começam agora que o poder de processamento está aumentando de maneira muito significativa, agora que os modelos LESS começam a ser mais utilizados. Mas modelos LESS, de maneira geral, eles ainda são, vamos dizer assim, eles estão restritos ao meio acadêmico. Então, você vai usar na sua dissertação de mestrado, na sua tese de doutorado, no seu projeto de pesquisa, você vai usar o modelo LESS. Em aplicações industriais, de maneira geral, você tenta usar RANS. Por quê? Porque o RANS ele é rápido o suficiente. Então, você consegue fazer uma simulação razoavelmente rápida, né, no seu computador pessoal, ou se você tem um cluster, você pode botar para rodar durante o dia, e durante o dia mesmo ter o seu resultado. Enquanto você está falando em LESS, enquanto a gente fala de DNS, a gente está falando de meses de simulação, e não é qualquer computador que vai rodar a sua simulação. Quando a gente pega LESS, a gente está falando que a gente obrigatoriamente precisa de um cluster para rodar, e que esse cluster vai ficar algumas semanas trabalhando para você, para te dar um resultado. Por quê? Porque como é um escoamento transiente, você vai ter que fazer igualzinho o DNS ali, você vai ter que fazer o quê? Vários intervalos de tempo e depois tirar uma média. De maneira geral, isso se torna proibitivo em termos de custo computacional para a maioria das aplicações. Na maioria das aplicações, principalmente em ambiente industrial, você quer um resultado rápido. Então, esse cara aqui, o RANS, ele é efetivamente a escolha número 1, né, da maioria das pessoas. Bom, dito isso, né, a gente já conversou nas aulas anteriores o que é o básico de uma abordagem RANS, né, que é Reynolds, não é isso? Ó, Reynolds, Averaged, Navier, Stokes. Que é, na verdade, nada mais, nada menos do que a gente usar aquela ideia das médias de Reynolds, né? A ideia primeiro, a decomposição nossa é isso aqui, né? Eu vou simular a minha velocidade, né? Ou qualquer variável que eu tiver, vou denotar φ como sendo essa velocidade genérica, essa variável genérica, né? Eu vou expressar a minha velocidade, por exemplo, como uma média mais uma flutuação. Eu posso escrever também a minha variável genérica, φ, como sendo uma média mais uma flutuação. Φ pode ser a minha velocidade U, a minha velocidade V, W, temperatura, concentração, a variável que eu quiser, tá? Então, todas as equações de conservação, se vocês notarem, se vocês já fizeram o curso lá de fenômenos de transporte, vocês vão notar que a gente pode escrever elas dessa forma aqui, tá? Seja ela de as equações de Navier-Stokes, onde eu tenho os componentes de velocidade, U, V e W, né? Ou se eu tiver com a velocidade, resolvendo energia, onde a minha energia pode ser modelada como sendo CPT, tá? E aí eu vou ter, na hora que eu escrevo essa equação aqui, eu vou observar que o meu φ passa a ser igual a temperatura, tá? Então, para cada uma das equações, todas as equações governantes, eu vou poder escrever ela dessa forma aqui. Porque, na verdade, essa é a forma de princípio de conservação de uma variável qualquer dentro de um volume de controle. De comprimento infinitesimal lá, dx, dy e dz. Tá? Então, eu consigo escrever qualquer equação governante nesse formatinho aqui. Né? Agora, quando eu faço a minha média de Reynolds, e aí eu vou, que é a minha ideia básica, né, seria eu pegar a minha equação φ,
né, minha variável φ, e decompor o φ, opa, ficou feio, decompor a minha variável φ em um valor médio, opa, em um valor, vou voltar aqui, o φ em um valor médio, novamente ficou horroroso, mas deu para, mais uma flutuação, né? E aí o próximo passo, efetivamente, é fazer o quê? Eu vou substituir isso aqui dentro da nossa equação. Bom, foi o vídeo que eu passei para vocês lá atrás, né? O exercício que eu passei para vocês lá atrás, que era efetivamente fazer o quê? Explicar como seria a decomposição a decomposição, desculpa, a fazer a média de Reynolds da equação governante, por exemplo, do campo de velocidade, que era da equação de Navier-Stokes. No caso, aquela mesma coisa que vocês fizeram para a equação de Navier-Stokes lá no trabalho de vocês, isso vai acontecer para qualquer equação. Porque, de fato, a gente sabe, quando a gente vai fazer uma média no tempo, por exemplo, eu sei que a média no tempo da minha flutuação, bom, se a gente desenhar aqui, né, o meu sinal de uma variável qualquer, φ, eu vou ter o quê? Eu vou ter um valor φ médio aqui, né? Agora, se eu tentar desenhar o gráfico só dessa flutuação, eu vou desenhar o gráfico da minha flutuação, ele vai ser o quê? Ele vai ser alguma coisa variando em termos médios, porque eu não posso esquecer que o quê? Que, ora, se eu tenho essa equação aqui, né, a minha flutuação, ela vai ser, a minha flutuação, então, vai ser igual a, é só passar a variável de um lado para o outro, né? Ela vai ser o valor que eu tenho, de fato, de φ, menos a média de φ. Então, eu tenho alguma coisa mais ou menos assim. Então, a média de φ', ela é sempre igual a zero. Então, quando eu sei que a média de φ é igual a zero, em todos os pontos onde aparece a média de φ, esses termos vão ser iguais a zero. O único problema que sobra é efetivamente esse termozinho aqui, né? Porque da onde ele vem? Ele vem efetivamente desse carinha aqui. Porque quando eu vou fazer a conta, eu vou ter lá né? Se eu for pensar aqui, fazer essa substituição nesse cara aqui, ou seja, a média, a decomposição de Reynolds, nesse termo, eu teria o I φ igual a, bom, vamos lá, o I médio, não é isso? Vezes, vezes φ', não é filhinha, não, é φ médio. Porque, bom, vou dar um passinho antes disso, tá? Em vez de escrever assim, eu vou escrever assim, né? Eu vou escrever assim, aqui. Isso aqui vai ser igual a u I médio, né? Mais o I', multiplicado por φ I médio mais φ'. Bom, então é só eu expandir esse produto aqui, né? Esse produto aqui vai dar u I vezes φ médio, essa é a primeira parte, esse vezes esse, né? Mais esse cara agora vezes esse aqui, né? Que vai ser o I médio vezes φ', não é isso? Mais, agora eu faço o contrário, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai ser o I' vezes φ médio mais a mesma coisa agora, esse vezes esse aqui, né? Que vai ser, o I' vezes φ'. Então, esse cara aqui é igual a esses três sujeitinhos aqui. Se a gente lembrar que a média, quando eu tomar uma média no tempo, né, a média da minha flutuação é igual a zero, então, se eu escrevo esse carinha aqui, desse jeitinho aqui, quando eu tomo uma média no tempo, o que acontece? A média desse cara aqui, quanto vale? Zero. E a média desse cara aqui, quanto vai valer? Zero. Né? Por quê? Porque é uma média da flutuação. Então, o que sobra, de fato, nessa equação vai ser o quê? Vai ser o I médio mais, vezes φ médio mais U' vezes φ'. Bom, não posso esquecer que eu tomei uma média no tempo, né? Então, é esse cara aqui. E essa média, né? O produto das médias é igual à média
nesse caso. Então, desculpa, fiz errado, tá? Não esquece isso aqui. Pronto, tá certo assim. Então, esse cara aqui, então, ele, na verdade, olha só, esse sujeitinho aqui, ele vai ser esse nosso amiguinho que tá aqui, ó, tá? E esse sujeitinho aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser o nosso amiguinho que está aqui, tá? Então, isso eu falei rápido, porque eu estou assumindo que vocês já fizeram o trabalho de vocês e entenderam, né? Mas, tudo bem com isso aqui que eu fiz rapidinho? Sim ou não? Ou quer que eu explique mais detalhadamente? Eu tô com o slide daquelas propriedades da média de Reynolds aberto aqui também, acompanhando as operações. Como é que é? Ah, você está acompanhando, né? Tá. Porque a ideia básica aqui... Ué, não está funcionando o meu... Ah, agora sim. Porque a ideia básica aqui, efetivamente, é o quê? A gente tem os termos, né? Só para a gente fazer um pouco mais devagarzinho, né? A gente tem os termos da equação, né? Que estão aqui, né? Rho, aqui, rho. Oi, fala, Renata. Escreve. Escreve porque você está miando. Aqui, ó. Tipo assim, eu não estou ouvindo o seu microfone, entendeu? Essa aqui é a nossa equação, tá? Bom, se eu fizer isso que eu fiz, na verdade, em todos os termos, né? Eu vou ter, então, lá, né? Todas as variáveis vão aparecer lá, né? Onde eu tenho φ, né? Onde eu tenho φ vai ser substituído por φ médio mais φ linha, né? Onde eu tenho U vai ser substituído por U médio mais U linha. E aí vem aquela continha que eu escrevi lá, né? Aqui, por exemplo, vai aparecer φ médio e φ linha, não é isso? Quando eu desenhar esse termo aqui, vai ser o seguinte, né? Vai ser gama, aí eu vou escrever o quê? Eu vou escrever D φ médio mais φ linha dxi. Esse seria esse termo, não é isso? Bom, eu posso derivar esse, né? Derivada da soma, então eu poderia escrever assim, gama de φ médio dxi mais d filinha dxi, né? Só que, lembrando que são as médias de Reynolds, eu até agora fiz a decomposição. Então, eu vou agora tomar uma média no tempo. Quando eu tomo a média no tempo, então eu vou tomar a média desse cara aqui. Bom, a média da média continua sendo a média. Agora, a média da flutuação, quanto ela vale? 0. Fala, Larissa. Em cima não é filhinha, não? Você botou U. Desculpa. Tá ligado, hein, na missão, hein? A gente brinca, né, que o professor faz de propósito para ver se vocês estão prestando atenção. Bom, isso aí. Então, aqui, esse carinha aqui, esse termo aqui, ele passa a ser 0. Então, para todos os termos que são, assim, não lineares, tá vendo? Que só tem o valor de φ aqui, ó, ou aqui, eles automaticamente vão ficar só a média. Para esse carinha aqui é que é toda aquela problemática que a gente viu. Então, ó, vou apagar esse aqui. Tentando fazer de novo esse terminho aqui, né? Esse carinha aqui, isso que está aqui do lado de dentro, então, né? Ó, isso que está aqui do lado de dentro, né? Então, o I φ vai ser igual a o I médio mais o I linha, que multiplica φ médio mais φ linha, certo? Então, bom, um vezes o outro, né? Vai ficar o médio I vezes φ médio mais o médio I vezes φ linha mais U, agora flutuação, né? Linha I vezes φ médio mais U I linha vezes φ linha. Tudo bem? Esse cara aqui, né? Eu vou tomar a média. Bom, escrevi a equação, aí vou escrever, vou substituir tudo isso aqui, né? Lá onde eu tenho o I φ, eu vou substituir ali. Substituo e tiro uma média no tempo. Quando eu tiro a média no tempo,
a média da média continua média. Beleza. Então, esse cara aqui vai continuar sendo o I médio vezes Φ médio. Beleza. Agora, esse sujeitinho aqui, o que acontece? Quando eu tiro a média aqui, ele continua ele. Porém, a média desse cara aqui é 0. Então, eu vou ter 0. 0 vezes alguma coisa é 0, né? Mas esse sujeito aqui é a mesma coisa. A média da média é a média, mais a média do linha é 0. Então, esse cara aqui vai continuar 0. E aí eu vou ter o quê? U I linha vezes Φ linha médio no tempo. Se vocês lembrarem, isso daqui é o quê? Esse cara, efetivamente, é a covariância de U e Φ. Tá? E aí a gente a gente vai chegar, então, na nossa equação. A nossa equação ela vai ficar, né? Isso médio, Φ médio, mais U linha. Φ linha médio. Bom, isso daqui, né? Então, nós transformamos a nossa equação original. Nossa, que coisa mais confusa de entender, né? Vamos apagar tudo para ficar melhor. Então, a gente saiu do que eu tinha antes para alguma coisa agora que tem o quê? Simplesmente, está faltando aqui nesse slide, é o quê? As minhas variáveis aqui são todas o quê? As médias. Então, esses caras aqui serão o valor médio de Φ, o valor médio da velocidade. E aparece um termo novo, que é esse produto entre o linha e filinha. E aqui vem o grande problema, tá? Se vocês olharem aqui, prestarem atenção em cada um desses termos, você tem, esse daqui é o meu termo transiente, né? Que é o meu primeiro carinha aqui. Esse cara aqui é o termo advectivo, que ele é o quê? Ele é o fluxo, né? Ele é o transporte da minha variável Φ, que ela vai acontecer por quê? Por causa da velocidade. Então, a minha variável Φ vai ser transportada por conta da velocidade. Por isso que eu chamo de fluxo advectivo. Esse daqui é o meu transporte difusivo, ou termo difusivo. Então, é o meu transporte que acontece por causa do meu coeficiente de difusão, que é o gama, tá aqui, ó. Coeficiente de difusão. Que coeficiente de difusão é esse? Esse é o coeficiente de difusão molecular. Então, por isso que eu chamo de termo de transporte difusivo. E eu posso ter aqui vários termos de fonte, né? Ou sumidouro. No caso, quando eu estiver resolvendo na via de Stokes, o que é o meu termo de fonte? Um termo de fonte, por exemplo, é o quê? É uma aceleração que eu vou fazer sobre escoamento. Por exemplo, se for a aceleração da gravidade, eu posso ter aqui o meu S igual a menos ρg, porque G é apontado para baixo. Ou eu posso ter um gradiente de pressão que é responsável por fazer força sobre o meu escoamento. Tá? Então, S vai variar para cada um deles. Então, e o significado físico de cada um desses termos da equação geral de conservação, eu consigo entender. Só que agora apareceu um camarada novo, que é esse cara aqui, que é o meu transporte turbulento, que é esse filinha tetalinha. Esse filinha tetalinha, eu preciso de uma interpretação física dele. E qual é a interpretação física? A gente chama ele de quê? De fluxo turbulento, ou termo de transporte turbulento. Nota que todos os termos da equação eles estão relacionados a uma forma de transporte, né? Ou uma forma de você variar a minha quantidade dentro do num ponto qualquer, tá? Na verdade, a minha equação de conservação, se vocês lembrarem lá de fenômeno de transporte, como ela é deduzida, ela é mais ou menos assim, ó. A taxa de variação com o tempo, tá? De qualquer variável dentro de um volumezinho de controle infinitesimal, pequenininho, ela vai ser igual a fontes ou sumidouros dessa propriedade φ lá dentro do meu volume de controle, ou seja, eu posso estar gerando, pode ter uma reação química, gerando um contaminante, por exemplo, uma espécie química, ou eu posso ter uma fonte de calor, que ela vai estar gerando energia lá dentro. Então, a taxa de variação com o tempo vai ser sempre igual a fontes ou sumidouros, né? Vou escrever assim, fonte barra sumidouros. Bom, fonte é quando eu estou gerando alguma coisa, né? E sumidouro é quando eu estou destruindo, né? Mais
um outro termozinho, que são esses dois aqui, ó. Esses dois carinhas aqui, tá? O que são esses dois caras? Um termo, esse cara aqui, o primeiro é... Opa, desculpa. O primeiro é o transporte devido à velocidade do escoamento, tá? Então, ele vai ser fluxos devido ao fluxo do escoamento e fluxo devido à difusão. Então, é mais ou menos assim. O teorema de transporte ele vai ser a taxa de variação de uma grandeza dentro de um volumezinho de controle vai ser igual a geração ou sumidouro dela, mais o quê? Mais os fluxos que estão entrando e saindo desse meu volumezinho de controle infinitesimal. E aí, que fluxos eu tenho? Bom, eu tenho o fluxo que é o quê? O escoamento entrando ou saindo, ou se o escoamento tiver... Imagina se for um meio sólido, não tem escoamento. Eu posso ter transporte, por exemplo, de calor? Claro. Ele vai ser transportado como? Por difusão, né? O ponto mais quente vai passar calor para o ponto mais frio. Como ele faz isso? Por difusão. Então, eu tenho os fluxos, que numa equação normal, eu só vou ter dois tipos de mecanismo, né? Um fluxo é o fluxo advectivo, que é pela velocidade de escoamento, e o outro é um fluxo difusivo, né? Que é justamente pela difusão. Ora, mas agora olha só que bonitinho. A gente veio para cá, para a nossa equação na forma das médias de Reynolds, e a gente continua tendo um termo de taxa de variação da variável φ num volume de controle com tempo, vai ser igual a fontes e sumidouros, né? Mais o quê? Mais os fluxos que fazem entrar ou sair no volume de controle. Eu vou ter uma parcela do fluxo que está relacionada ao quê? O escoamento médio, né? Tá vendo aqui, ó? O médio está fazendo, né, o transporte de φ. Eu tenho, então, aqui o termo advectivo, confere, continua aqui, e eu tenho o termo difusivo, continua aqui. Que é aqui, ó, o coeficiente de difusão aqui, que estava aqui, ó, ele continua aqui embaixo. Só que agora apareceu um camaradinha novo. O que é esse camaradinha? É o transporte de φ justamente por causa de quê? Ó? Por causa das minhas flutuações turbulentas. Então, eu vou chamar isso de termo de transporte turbulento. Então, esses caras aqui, esse U' de I, φ', ele é o fluxo turbulento. Isso é muito importante, esse conceito, tá? E aí, André, você que falou, tem coisa que a gente não entende e depois, ao longo, a gente vai pegando. Esse aqui é um que eu estou falando para vocês, vocês têm que entender agora. Porque se não entender agora, daqui para frente, não vai entender mais nada do que eu vou falar. Entenderam a ideia do fluxo turbulento? Então, eu vou ter, imagina, dentro de um volume de controle qualquer, ou dentro lá num ponto do espaço, eu vou ter, sujeito a um escoamento. Vou botar um escoamento médio aqui, tá? Esse escoamento, imagina que eu tenho uma temperatura qualquer aqui dentro, tá? Essa temperatura, essa energia, ela vai ser transportada pelo escoamento. Então, eu vou ter um transporte de energia, um fluxo convectivo de energia para lá, tá? Então, esse é o meu transporte advectivo. Mesmo que eu não tivesse escoamento médio, eu ainda teria um transporte que seria o quê? O transporte por difusão. Então, eu tenho sempre um transporte. Esse transporte ele é proporcional ao gradiente. No caso da temperatura, ele vai ser proporcional ao meu gradiente de temperatura. Então, o fluxo por difusão, ele vai ser proporcional ao coeficiente de difusão e ao gradiente de temperatura. Esses dois fluxos, esses dois tipos de fluxo, eles vão sempre estar presentes. É claro que o fluxo advectivo, se o meu meio, né, se, por exemplo, se o meu fluido está parado, eu não tenho essa parcela aqui, né? Porque eu não vou ter U vai ser igual a 0. Eu vou ter só a difusão. O que acontece quando eu vou lidar com turbulência é que eu tenho uma, vamos dizer assim, uma parcela de movimento, né? Que é o fluxo turbulento. Agora, o conceito mais importante é o seguinte: existe, de fato, um fluxo turbulento? Estou querendo dizer o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui, o meu exemplo é que, vamos pegar o meu mesmo volume de controle aqui, tá? Eu tenho uma concentração determinada de um poluente aqui, ó, C igual a 10.
tá? Aqui fora, no meu outro volume de controle vizinhozinho dele aqui, eu tenho C igual a 1, tá? Bom, se eu não tiver escoamento nenhum, tá? Esse cara vai passar para lá por difusão, concorda comigo? Vai ter um processo de difusão lento que vai levar a concentração para lá. Então, eu vou ter transporte difusivo. Agora, se eu tenho um escoamento aqui com uma determinada velocidade, aqui, eu vou levar essa concentração para acabar levando essa concentração para lá também, né? Então, eu vou aumentar a concentração aqui nesse cara. Bom, agora pensa comigo. Imagina, eu tinha falado que a simulação direta de escoamento, né? Lembra lá, DNS, ela é válida para qualquer problema, qualquer escoamento. Inclusive escoamento turbulento. Então, quer dizer o seguinte, que mesmo se esse cara aqui, se esse U aqui estiver flutuando, né, de maneira randômica, aleatória, tá? Eu tenho aqui com o tempo e aqui eu tenho a velocidade. Ele vai estar transportando, né, poluentes para cá, né? Só que ele vai estar transportando como? Ele não transporta proporcional, de fato, a U, né, médio. Na verdade, o transporte ele é, de fato, o quê? Proporcional ao U, né? Olha aqui a equação original, né? O que aparece aqui é U, concordam comigo? Agora eu quero ouvir o sim de todo mundo. André? Sim. Renata pode escrever. Tá me ouvindo agora, professor? Agora estou perfeitamente, ótimo. Agora não tá miando. Não. Você não está mais igual o Alvin e os esquilos. Ah, tá bom, então, tá ótimo. Tá, ok, professor. Tá, então olha só. Quem transporta de verdade é a velocidade. Só que, como eu fiz a média de Reynolds, eu não estou... Lembra da média de... A decomposição de Reynolds, na verdade, eu vou fazer que o meu escoamento seja igual a U médio mais o U linha. Então, a minha variável importante agora, né, com a decomposição de Reynolds, deixa de ser U e passa a ser o quê? U linha. Mas isso não quer dizer que não tenha o transporte devido à U linha. Entendeu? Então, o U linha ele vai existir. Esse U linha ele é responsável também pelo transporte. E aí, esse transporte é o quê? A gente chama ele, ó, a U linha vai aparecer aqui, ó, a correlação desse U linha com a flutuação filinha, né? Vai aparecer aqui sob forma de fluxo turbulento. Mas esse fluxo turbulento, a gente não pode esquecer que, na verdade, ele é o quê? Ele é... eu vi a pergunta da Larissa aqui, até perdi a concentração. Deixa eu só terminar de falar. Esse fluxo turbulento, ele não é, de fato, um mecanismo de transporte diferente. Não. O fluxo turbulento é um fluxo advectivo. Tá? É o fluxo devido à velocidade do escoamento. Aquela parcelinha de velocidade que você não considerou quando você faz a média de Reynolds, né? Porque agora você vai lidar só com a média, você não vai jogar mais não vai considerar a flutuação, você vai considerar só a média. Essa flutuação, ela também é responsável pelo transporte. E aqui está a nossa parcela de transporte. O que eu entendo você falou fluxo turbulento, ele só vai ser assim, realmente fluxo turbulento se o filinha for sei lá, o J ou o K, que você tem o em uma direção e o U em outra direção. Aí a média dessas... Não. Pensa o seguinte, o φ aqui, ó, o φ está denotando um escalar, tá? Tá. Eu não preciso estar com... porque eu posso ter, olha só, vamos pensar assim, ó. Você está preocupado lá com U e V, não é isso? Isso aí. Tá, é o próximo slide. A gente já chega lá. Tá? Porque aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer isso daqui aplicado à equação de Navier-Stokes, tá? Mas aqui, ó, olhando para essa aqui, vocês entenderam a ideia do fluxo turbulento? Então, aí... Tá, beleza, você vai explicar na outra. Aí a segunda parte era... Porque aqui vai ser o seguinte, André, ó, isso daqui tem um I, né? Eu rabisquei aqui, fiz uma bolinha aqui, apaguei o I, ó, tá aqui, o I aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter, então, na prática, pensa assim, nesse meu caso aqui, tá? Eu vou ter, por exemplo, o U vai mover nessa direção. Então, ele vai ser o meu fluxo nessa direção, fluxo advectivo. Só que eu não posso esquecer o seguinte, dentro do escoamento turbulento,
a minha movimentação do escoamento, ou seja, o meu fluxo advectivo, ele vai ter duas parcelas. Uma parcela que é o escoamento médio e uma outra parcela que é o escoamento turbulento. Né? Porque eu desenhei, não foi isso que eu decidi fazer isso aqui, né? Ó, U igual a U médio mais o U linha. Então, quando eu escrever o meu fluxo advectivo, que é esse camarada aqui, o que acontece na prática é que quando eu escrevo o fluxo advectivo, eu vou ter dois fluxos advectivos. Eu vou ter uma parcela que vai ser o escoamento médio e uma outra parcela que vai ser por causa da flutuação, tá? Então, continua sendo escoamento advectivo? Sim. Mas bom, lembra que eu decompus, né? Eu decompus o meu U em duas parcelas. Uma é o escoamento médio, o U, tá aqui. E a outra é a minha flutuação. O que vai acontecer com isso? Deixa eu apagar um pouquinho aqui, só para ficar mais fácil de rabiscar. Na prática, então, o que vai acontecer? Eu vou ter, em qualquer ponto, tá, do meu escoamento, eu vou ter, tendo uma flutuação, por exemplo, na direção X, tá, que é U, eu vou ter um fluxo turbulento de φ. Na direção X. Eu vou ter um fluxo turbulento de φ na direção Y e eu vou ter um fluxo turbulento de φ na direção Z. Então, eu vou ter fluxos turbulentos. Na verdade, um conceito que é muito importante é isso. O fluxo turbulento, na verdade, ele é um fluxo que ele é por conta da advecção, ele é por conta da velocidade do escoamento. Só que é aquela parcela o quê? Aquela parcela da flutuação. Então, você vai ter o fluxo advectivo, vai ser o fluxo advectivo médio mais o fluxo advectivo por conta das flutuações, que é o que a gente chama de transporte turbulento. Tudo bem? Então, é porque na minha cabeça, eu sempre pensei da seguinte forma. Você tem essas duas células aí, essas duas volumes de controle. Tá. E imagina que você tem dois embaixo, se você quiser até desenhar ali. Vou fazer assim, peraí, vamos para cá. Peraí. 4 volumes de controle, no caso. Peraí, deixa eu tentar desenhar os 4 volumes de controle aqui. Vamos apagar essa telinha aqui, porque aí fica mais fácil. Aí você me fala como é que a gente faz. Ó, aqui, 4 volumes de controle, por exemplo. Tá aqui. Né? Bom, precisa ser 3D, não? Ou em duas direções só tá bom? Não, você... Não, porque na verdade a ideia, né, é só porque não, só em 2D só tá bom. Isso, assim. Isso. Aí eu tenho os volumes de controle. Nessa primeira célula aí, aqui. à esquerda, embaixo, isso. Aí tá entrando o escoamento. O escoamento tá vindo para todo mundo, né? Mas vamos imaginar. Tá. Aí tá indo aí o médio, né, dentro dessa célula. E o φ médio também. Também tá vindo o φ médio. Aí o transporte, por exemplo, se o φ médio for uma espécie química, for um poluente, alguma coisa assim, uma parcela do φ médio, ele vai ser transportado para a célula na frente, só que numa concentração menor do que a concentração da primeira célula, e lá na lateral, quem vai transportar o restante da parcela do φ médio, né, que vai para o φ linha, vai ser o linha. Entendeu? Por isso que eu falei das direções perpendiculares, do IJ e do I. Sim, eu vou ter o J. Eu vou ter fluxo nessa direção e nessa direção. Então, aí por isso que essas variações que são responsáveis por exemplo, se você tem um escoamento paralelo, a difusividade dele turbulenta do φ, ela vai ir abrindo e vai formar na seção ali, ela vai formar aquela curva gaussiana. Isso. Esse aí que é o ponto, tá? Porque, assim, o que eu gostaria que vocês aprendessem antes, porque a gente, normalmente, já é uma coisa bastante avançada a gente pensar em turbulência, né? Mas, assim,
vou falar para você que 90% dos pesquisadores que trabalham com modelagem numérica, que estudam simulação numérica, pensa em turbulência como esse processo de difusão e fica analisando a turbulência como difusão. E aí vem um grande problema. Por quê? Porque quando a gente começar a olhar lá na frente, comparar os resultados, o que a gente vai ver é o seguinte, por exemplo, escoamento ao redor de prédios. Eu tenho um transporte contra o gradiente. É normal isso acontecer, principalmente na fronteira entre a atmosfera livre aqui em cima e os prédios. O que é um transporte contra gradiente? Porque o transporte, normalmente, né, se você for pensar em escoamento fluxo difusivo, por exemplo, de temperatura, né, vai ser K dt, né, dx. Tem um menuzinho aqui, né? Então, o meu gradiente vai ser assim, se eu tenho um ponto aqui com a temperatura 100 e um outro ponto aqui onde a temperatura é 10, o meu transporte de calor vai ser sempre nessa direção. Isso é difusão, não é isso? Na verdade, tem a ver por quê? Porque as moléculas aqui vão estar mais agitadas, elas vão agitar as de cá. Tudo bem até aí, né? O que acontece? Isso daqui é verdade para a difusão. Então, quando você considera um escoamento que tem um transporte difusivo, tá? Isso daqui é verdade. Agora, quando você pega um escoamento turbulento, em alguns casos muito específicos, o que pode estar acontecendo? Eu posso ter um transporte contra o gradiente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Porque eu estou falando que o fluxo turbulento, eu estou enfatizando para vocês que o fluxo turbulento não é difusão. A analogia do Bucinesc, ela existe. Ela funciona em vários casos, tá? Entre fluxo turbulento e fluxo por difusão. E aí vem o conceito de difusividade turbulenta. Então, ela funciona muito bem. Mas vamos imaginar, eu estou tentando mostrar para vocês aqui que turbulência não é, de fato, difusão. Turbulência é uma parcela, lá aquele fluxo turbulento é uma parcela do fluxo advectivo. Vamos imaginar um caso assim, ó. Nesse caso aqui, quando eu tenho difusão, o fluxo vai ser sempre nessa direção. Agora, vamos imaginar se eu tivesse um vento soprando grande aqui, ó, tá? Nessa direção. O que ia acontecer? Eu vou transportar energia para onde? Daqui para lá ou daqui para cá? Daqui para cá, né? Vou botar o número para ficar mais fácil de entender. 1 e 2. O processo de difusão, ele vai transportar na direção de 1 para 2. Agora, o processo de advecção, que é o da velocidade, ele vai transportar de 2 para 1. Tá? E aí isso acaba sendo muito útil para a gente quando a gente estiver estudando turbulência, porque o que acontece? Imagina uma situação onde eu tenho esse gradiente aqui, porém, a minha flutuação turbulenta, por exemplo, está no sentido contrário. Eu vou ter um transporte contra gradiente. Tá? E aí, todos esses modelos que a gente estuda, todos eles que são baseados nessa ideia de difusividade turbulenta, tá tudo errado. Tá? Isso é uma limitação deles. E muita gente não consegue entender isso, por quê? Porque turbulência é difusão turbulenta. Não, turbulência não é difusão turbulenta. Isso é uma aproximação, né? É a aproximação feita pela analogia do Bucinesc, que, na verdade, né, o meu fluxo turbulento, na verdade, eu estou fazendo o quê? Quando eu faço a analogia do Bucinesc? Eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que esse carinha aqui, ó, né, no caso para temperatura, vai ser U', T', médio, vai ser proporcional a o meu, uma coeficiente de difusão turbulento, que eu vou calcular ele, eu não sei ainda quanto ele é, tá? dt, dx. Na verdade, isso daqui é a minha analogia do Bucinesc. Para bem para pensar que isso é forte pra caramba, é uma analogia extremamente restritiva. Por quê? Porque ela assume que o transporte turbulento ele é sempre proporcional ao gradiente. E a grande sacada da analogia do Bucinesc é que isso deve funcionar, eu vou dizer aqui, sei lá, 95% do tempo, talvez até mais. Mas em alguns casos específicos, isso não funciona. Tá bom?
Aí, voltando para o seu exemplo que você estava comentando aqui, né? Que a gente estava conversando. Vai ter um transporte para cá, né? De 1 para 2, não é isso? E vai ter o transporte também de 2 para 3 e vai dar aquela... Bom, por quê? Porque o processo é de difusão. Quem vai ser a parcela responsável por transporte? Eu falei de 2 para 3? Não, né? De 1 para 3. Vai ser também o quê? No meu escoamento eu vou ter um V mais um V', não é isso? E aí, então, eu vou ter o meu transporte turbulento, fluxo turbulento. Posso escrever o quê? Direção. X vai ser quem? Vai ser U', Φ'. Certo? Na direção Y, vai ser V'. Opa, escrever V médio em vez de escrever V'. V', Φ' médio. Bom, vai ter um na direção W também. Entendeu a ideia? Ah, eu acho que eu estava me adiantando mesmo. Eu entendi. Essa questão em uma direção só que você explicou, eu entendi. Captou a ideia, né? Então por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente estuda turbulência, assim, bom, principalmente você já viu alguma coisa disso lá no curso de engenharia mecânica, né? Então, o que acontece? A grande maioria dos cursos, eles vão lidar com turbulência desse jeito aqui, tá? E aí, o grande problema é que eu tenho um número grande de problemas onde isso aqui não funciona. A analogia do Bucinski, ela não é válida. A analogia entre transporte turbulento e transporte difusivo. E aí, vamos dizer assim, começam os meus problemas, né? Então, aquele modelo KY vai funcionar? Vai. Em alguns casos. Certo? Então, vou dar um exemplo rapidinho aqui, tá? Deixa eu tentar apagar aqui. Opa, apagando. Apagar tudo. Imagina aqui, ó, imagina aqui, uma cidade, tá? Eu tenho um monte de prédiozinho aqui. Tá? Aí o escoamento vai passar aqui ao redor dos prédios, tal, vai fazer regiões de recirculação aqui, tá? Então, dentro da cidade, eu vou ter concentrações aqui, né? Por exemplo, veículos automotores, tem um carro aqui emitindo poluente e tal. Aí, esse vórtice vai deixar o poluente aqui. Aqui em cima, o que acontece? Aqui em cima, eu tenho uma atmosfera mais livre, mais limpa, né? Eu tenho muitas velocidades, eu tenho velocidade média aqui, não, a minha velocidade média é assim, né? Saindo aqui, eu tenho como se fosse puffs saindo ocasionalmente, de poluentes entrando e saindo, tá? Em alguns casos, o que acontece? Eu consigo observar, em alguns casos, principalmente, quanto mais eu vou olhando aqui ao longo do meu prédio, vários momentos onde eu tenho um transporte contra o gradiente. O gradiente é num sentido e o meu transporte acontece no outro. Por quê? Porque eu não posso esquecer que difusão turbulenta não é a mesma coisa que fluxo turbulento. Fluxo turbulento tem a ver com o quê? Com a velocidade, com o escoamento. Então, eu posso sim ter um escoamento andando contra o gradiente de concentração, por exemplo. É possível, não tem nada que evite que isso aconteça. Tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa conversa aqui. Nossa, esse slide ficou terrível, hein? Professor, fala. Nessa linha aí que eu ia perguntar, quando você mencionou a questão do termo de transporte turbulento, você falou da questão de ser a parcela relacionada também ao transporte da propriedade devido à turbulência, né? Aí isso aí que eu ia te perguntar, que muita gente pega esse termo e coloca junto do termo difusivo, colocando a viscosidade dinâmica turbulenta ou outra propriedade turbulenta. Isso. Seria a partir da hipótese de Bucinski, então, né? Exatamente. Não é hipótese de Bucinski, tá? Porque tem duas como o Bucinski foi um cara muito genial, né? Ele tem duas grandes contribuições. Uma contribuição é a hipótese de Bucinski, que tem a ver com as forças de empuxo, aí é outra coisa, e outra coisa que a gente chama é a analogia do Bucinski,
que é isso que a gente está falando, que é a analogia entre escoamento turbulento e... Escoamento turbulento, desculpa. Fluxo turbulento e fluxo por difusão. Então, a gente chama de difusão turbulenta. Tá bom? Ok. Uhum. Então, vamos voltar aqui para a nossa conversa. Só antes da gente... Eu ia falar uma coisa. Só antes da gente continuar. Então, olha só. Deixa eu falar um pouquinho deixa eu dar um passinho atrás e falar um pouquinho de fenômeno de transporte, tá? Então, olha só. Se eu tenho aqui, ó, um volume de controle qualquer, tá? Não pensa que ele é infinitesimal. Pensa aqui no meu volume de controle, tá? Só para vocês entenderem a ideia dos fluxos. Eu vou ter, então, ó, taxa de variação de φ com o tempo, dentro do meu volume de controle, né, que vai ser o quê? Igual ao dφ dt, que vai acontecer ali, tá? Vai ser igual, então, se eu tiver, por exemplo, pensa que o φ é temperatura, por exemplo. Então, a taxa de variação da temperatura ou da energia dentro do volume de controle vai ser proporcional, claro, se eu tiver uma fonte de energia ali dentro. Por exemplo, acendi uma lâmpada lá dentro. Então, eu estou colocando energia dentro dessa minha caixa e essa minha caixa vai, então, estar aquecendo, né? Então, é aquela história lá das fontes e sumidouros, né? Então, eu posso ter uma fonte, né? Ou eu posso ter um sumidouro. Por exemplo, eu posso ter alguma refrigeração acontecendo ali, né? Um ar-condicionado ligado dentro daquela minha caixa, tirando energia dali e levando para um trocador de calor do lado de fora, tá? Então, as fontes e sumidouros serão importantes. Agora, pensem, se eu pensar nessa caixa como uma caixa isolada, que eu não tenho nenhuma comunicação com o lado de fora, a única forma de variar o φ dentro da caixa é se eu tiver uma fonte ou um sumidouro. Agora, se eu tenho, por exemplo, tá? Vamos imaginar que esse meu volume aqui é um pedaço de uma barra. Aí eu vou ter o quê? Eu vou variar a minha quantidade de φ, por exemplo, se φ for energia, né? Se eu tenho uma temperatura aqui, ó, T igual a 100 graus do lado de cá e T igual a 10 graus do lado de cá, o que vai acontecer? A temperatura vai caminhar do mais quente para o mais frio, certo? Então, eu vou ter o quê? Um fluxo de energia, né? Então, imaginando aqui que a minha caixa, tá? Meu volume de controle, que ele está aquecido. Vamos imaginar, eu botei aqui 100 graus, vamos botar que a temperatura dele é 100 graus. Se uma caixinha do lado está a 10 graus, eu vou ter uma perda de calor para ela, certo? Então, eu vou ter um transporte de energia. Isso, na verdade, vai ser o quê? Um fluxo, tudo bem? Então, eu sempre vou ter alguma coisa assim, ó. Sempre as minhas equações de conservação vão ser assim. E eu vou ter fluxo numa direção, na outra direção, na outra direção e na outra direção. Na verdade, então, o que eu vou ter vai ser o quê? Somatória de fluxos. Não é isso? Então, vamos supor que eu posso ter aqui, ó, esse menos... Então, eu vou ter, na verdade, o quê? Um balanço. Um balanço entre os fluxos entrando e saindo dentro do meu volume de controle. E aí, eu vou precisar estar preocupado com o quê? Com os tipos de fluxo que eu tenho. Nesse caso, aqui, quando eu estou com uma barra de metal, por exemplo, eu só tenho um fluxo, que é o fluxo o quê? Fluxo por difusão. Quando eu tenho, por exemplo, um escoamento qualquer passando aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter mais um outro fluxo, que vai ser o meu fluxo por advecção. Advecção. Ou, conforme o livro que você estiver lendo, né, essa advecção vai ser chamada de convecção. Fluxo advectivo ou fluxo convectivo, que é o quê? Que é devido à velocidade do escoamento. Quando eu tenho turbulência, o grande pegadinha aqui do meu negócio é o quê? Que esse fluxo por advecção aqui, tá? Ele vai estar separado em dois componentes. Um componente vai ser a componente devido ao escoamento médio.
E o outro componente vai ser a componente devido ao quê? Devido às minhas flutuações. Ao efeito das minhas flutuações. Na verdade, se vocês lembrarem, então, ó, esse cara aqui, tá? O de difusão, ele é aquele cara lá, né? Por exemplo, se eu estiver falando de energia, ele vai ser alguma coisa assim, né? Esse é um fluxo de energia, esse é um fluxo de temperatura. Bom, se eu estiver pensando na variável genérica φ, eu vou ter alguma coisa assim. Isso daqui é um fluxo difusivo. Um fluxo convectivo vai ser o quê? Vai ser velocidade vezes o valor da variável. Tá? Alguma coisa com essa cara aqui. Tá? Bom, então, esses dois, vamos botar aqui, ó, difusão e aqui advecção. Advecção. Tá, aqui. São a base, então, são os meus dois tipos de fluxo que eu encontro. Só que quando eu faço a minha média de Reynolds, eu não posso esquecer que eu estou fazendo esse cara aqui igual a o quê? Igual a... Opa, desculpem. Preciso escrever muito, aprender muito a escrever ainda com essa canetinha. Eu estou escrevendo a advecção como sendo esse camaradinho aqui, tá? Então, o que a gente vê, na verdade, é que aí quando eu faço aquela, né, esse vezes esse vezes esse vezes esse, o que vai acontecer? Que esse cara aqui, no final das contas, ele vai ficar escrito como isso aqui, né, ó. Né? Porque os outros dois termos que aparecem, né, eles são zero. Então, esse camarada aqui vai ser o meu transporte, né, por causa do escoamento médio, e esse segundo termozinho aqui vai ser o quê? O meu transporte por conta da turbulência, tá? Isso é o mais importante que eu gostaria que vocês pegassem da aula de hoje, beleza? Isso vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Sim, ótimo. Digam agora ou calem-se para sempre, né? Bom, então, vamos lá. Aí, olhando agora para a próxima... Então, esse cara aqui, né, esse termo extra aqui, ele vai ser, então, ó, termo transiente, termo por transporte advectivo, termo de transporte difusivo, fonte sumidouro e, claro, o meu camaradinha, que é esse que a gente está falando aqui, né? Que é o meu termo devido ao transporte turbulento. E aí que todo o nosso problema aparece. Por quê? Porque esse carinha aqui, ó, tá? Quando eu vou resolver as minhas equações de Reynolds averaged, né, com as médias de Reynolds, eu vou ter um probleminha básico que é, eu vou ter essa equação aqui, o médio e a flutuação, né? Se eu estiver resolvendo, né, qualquer equação, seja de Navier-Stokes, seja de energia, seja do que for, eu vou ter esse termozinho aqui, ó, que é o meu fluxo turbulento, que no meu caso, né, o I, Φ, linha médio, né? Que no caso aqui, como eu estou escrevendo as equações de Navier-Stokes, né, isso daqui está na forma inicial, né, então eu vou ter I e J, então eu vou ter, ó, U1, U1, esse é um componente, né, então o I varia 1, 2, 3 e o J varia 1, 2, 3, né, então eu vou ter U1, U2, U1, U3, depois U2, U1, só que, olha só, o produto U2, U1, né, é a mesma coisa que 2, 1, né, a ordem dos fatores não altera o resultado, né, então eu não preciso escrever ele, que é ao contrário, então eu só preciso escrever U1, 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 U2, U1, U3, agora eu continuo, né, a escrever que é a minha formulinha, então vamos lá, agora falta o outro, ó, U2, 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 U3. E, por último, o último que faltou aqui, o único que faltou é U3, U3. Bom, eu escrevi na forma inicial, mas a gente podia escrever isso aqui também, né? Pensando nas variáveis, nas
três direções, né? Que seria U, que é o componente de direção na velocidade x, V, que é o componente de direção na velocidade y. Opa, não, o 1 é o U. O V, V na direção y, né? O W, W na direção z. Depois V, V, depois V, W e depois W, W. Tá? Esses caras, então, aqui, na verdade, eles são o quê? Eu vou chamar, quando eu estiver resolvendo as equações de Navier-Stokes, tá? Especificamente, eu vou chamar eles efetivamente, aí eles passam a ter um termo específico. Por quê? Porque todos os termos da equação de Navier-Stokes, eles podem ser encarados como uma força sobre as equações. Então, do mesmo jeito que quando eu escrevi lá aquela história de taxa de variação da propriedade φ com o tempo dentro de um volume de controle vai ser igual à somatória dos fontes sumidores e dos fluxos, né? Aqui a equação de Navier-Stokes é a mesma coisa. Vocês já devem ter deduzido a equação de Navier-Stokes quando você fez algum curso de fenômeno de transporte. Mas, basicamente, a equação de Navier-Stokes, ela quer dizer o seguinte, que força igual a massa vezes aceleração. Navier-Stokes quer dizer o quê? Quer dizer que essa equação aqui, ela é a nossa, como é que eu vou falar? Equação de conservação de quantidade de movimento. Então, eu vou ter a taxa de variação de quantidade de movimento, que é a minha aceleração, vai ser proporcional ao quê? Aos fluxos ou às forças que são aplicadas sobre o fluido que está ali dentro do meu volume de controle, tá? Então, eu interpreto, normalmente, a equação de Navier-Stokes como sendo um somatório de forças. E aí eu fico falando aqui de forças de inércia, forças viscosas, né? Viscosidade aqui, né? Tal, forças de corpo, por exemplo, ó a gravidade aqui, ó, tá? Gradiente de pressão, ó a pressão aqui, tá? Todos eles como sendo forças ou tensões, tá? Como aparece esse termo extrazinho aqui, ó, tá? Eu lido como ele, e aí a literatura normalmente vai chamar o quê? Essas tensões adicionais, porque eu tinha as tensões viscosas, né? Geradas, né? Eu tenho a tensão lá gerada pela, por exemplo, pela pressão, ou pelas forças de corpo. E aparece agora uma nova tensão, que é a tensão turbulenta, tá? E essa tensão turbulenta, ela vai aparecer o quê? Vão aparecer 9 componentes dela, né? Que é esse daqui, esses caras aqui, né? I, 1, 2, 3, U, 1, 2, 3. Então, eu vou ter lá o meu tensor das tensões de Reynolds vai ser U1, U2, U1. Opa, desculpa. Já comecei errado. U1, 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 U2, U1, U3. Depois, U2, U1, U2, 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 U3. E, por último, U3, U1, U3, U2 e U3, U3. Esse aqui é o tensor das tensões de Reynolds. Bom, tensor, tá, gente? Tensor é um termo matemático, definição matemática é o quê? É uma matriz, tá? Nesse caso, o tensor de Reynolds é uma matriz 3x3, tá? Então, o tensor das tensões de Reynolds, por quê? Porque esses camaradinhos aqui... Opa, esqueci de botar a média, né? Faltou também os bigulinhos aqui, né? Dos tracinhos. Bom, isso daqui é o que vocês vão encontrar na literatura como sendo o tensor das tensões de Reynolds, né? Cada bichinho desse aqui vai ser uma tensão, né? Um componente de tensão do tensor de Reynolds. Nota que ele é um tensor simétrico. Por que ele é simétrico? Porque U2, U3 é igual ao 3, U2, beleza? Então, na verdade, eu tenho... Opa, desculpa que eu mudei sem querer. Eu tenho 9 componentes no meu tensor, tá? Só que esses 3 aqui são iguais aos 3 de cima, tá? Então, na verdade, eu tenho 6 incógnitas, que eu não sei quanto são. Mas, na verdade, o que eu posso pensar aqui, eles são o quê?
Do mesmo jeito que quando eu escrevi isso aqui, eu chamei de fluxo turbulento, né? Eu escrevo aqui, eu posso chamar isso de fluxo turbulento ou tensão turbulenta. E aí eu vou ter os fluxos turbulentos, eles vão fazer o quê? Ou as tensões turbulentas? Eles vão fazer o quê? Eles vão transportar quantidade de movimento, tá? Nas direções específicas. Lembra que isso que eu estou falando é viajante, tá? Então pode ficar com dúvida, tá? E pode perguntar, porque isso aqui é viajante mesmo, tá? Esse pedacinho que eu estou falando. Então é mais ou menos assim, ó. Então eu escrevi aqui, eu vou escrever o meu tensor de Reynolds de novo, tá? Ó, U1, U2, opa, de novo. Ó, é só fazer assim, né? Porque eu fico botando o 1, o 2, né? É escrever a diagonal, né? Que é sempre os componentes, ó. V, V, W, W. Aí depois eu vou ter V, U, V, W. Aqui eu vou ter U, V, e aqui eu vou ter U, W. E aqui em cima eu vou ter W, U e W, V. Esse daqui é o meu tensor de Reynolds. Tá? Bom, olha só que interessante. Isso daqui é o quê? Isso daqui está relacionado ao meu o meu tensor de Reynolds, tá? Tensor das tensões de Reynolds. Ou simplesmente tensor de Reynolds, tá? É porque é tensor das... novamente, esqueci dos bichinhos aqui. Vocês me perdoam, né? Sabe que aqui tem sempre a flutuaçãozinha e a média. Aí é mais ou menos o seguinte, ó. Esses caras aqui são também fluxos turbulentos. Fluxos turbulentos de quê? De quantidade de movimento, tá? Então é mais ou menos o seguinte, se quando eu estava lidando com a variável genérica qualquer lá, né, φ, eu tinha UI, linha, médio, e eu chamei isso aqui de fluxo turbulento, na verdade é a mesma coisa, né? Pensa que o I vale 1, 2, 3, né? E φ, bom, φ é um escalar, tá? Então eu vou ter U, φ, V, φ, e vou ter W, φ. Então eu vou ter o fluxo turbulento na direção X, na direção Y e na direção C. Olha só que interessante. Quando eu vou pegar e vou me preocupar aqui com as equações com o tensor de Reynolds, eu vou ter exatamente o mesmo comportamento, tá? Então eu vou ter direção X, transporte turbulento de U na direção X, transporte turbulento de U na direção Y e transporte turbulento de U na direção Z. Só que não faz muito sentido eu falar em transporte turbulento, entendeu? Eu falo nesse caso, né, porque aqui, né, quando eu estou falando disso aqui, eu estou saindo lá daquela equação, né, de que a taxa de variação vai ser igual à somatória dos fluxos. Quando eu deduzi Navier-Stokes, a maioria das pessoas, quando deduz Navier-Stokes, deduz pensando em forças. E é por isso que, normalmente, em vez de falar que é o fluxo turbulento de U', o fluxo turbulento de V', você fala que é o quê? Que são as tensões turbulentas, tá? E aí eu vou ter, então, 6 tensões turbulentas que eu preciso calcular. E aí, olha que interessante aqui, pegando aquele gancho que o André falou, daquela dúvida que o André teve lá atrás, ó. Olha só que legal. Imagina que eu tenho o meu escoamento turbulento aqui, eu peguei e desenhei 4 volumes de controle, e aí eu estou andando com minha velocidade média aqui nessa direção, tá? Vamos dizer que a velocidade aqui é bem mais alta, uma velocidade de 100, e a velocidade aqui ela é pequenininha, ela é uma velocidade de 10, tá bom? Então eu tenho aqui uma velocidade de 10. Né? Então, o meu escoamento aqui, ele está andando muito mais rápido do que ele está andando aqui nessa direção. Bom, se eu tenho um escoamento laminar, imagina, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 2 camadas, uma andando por cima da outra, certo? Só isso. Mas eu vou ter um atrito entre as duas, não vou? Uma tensão de cisalhamento entre as 2 camadas.
Da onde vem essa tensão? Ora, a tensão de cisalhamento entre as duas camadas, aqui, ela vai ser, a tensão de cisalhamento, ela vai ser proporcional à viscosidade do fluido e proporcional, claro, ao gradiente de velocidade. Quanto maior, vamos dizer que aqui é o Y, tá? Direção Y, e vamos dizer que aqui é a nossa direção X. Quanto maior o gradiente de velocidade, vamos imaginar que maior vai ser essa tensão, beleza? Mas agora inventou-se uma nova história aqui, né? Então, isso daqui é normal, né? Então, imagina o seguinte, se eu tivesse uma velocidade zero aqui, tá? E uma velocidade de 100 metros por segundo aqui embaixo, gradualmente essa de baixo ia puxar de cima, né? Então, a de baixo vai fazer uma força de cima e a de cima começa a acelerar, né? Por quê? Porque eu vou ter um gradiente de velocidade aqui entre esses dois pontos, né? Que vai estar fazendo uma força aqui na superfície. Vamos trocar de cor para poder conseguir observar isso. Uma forcinha aqui na superfície. Uma tensão de cisalhamento. Aí ele vai andar. Tudo bem até aí, gente? Sim? Sim. Até aqui, sim. Beleza. Bom, mas agora vem uma parte interessante. Vamos imaginar que, em vez de ter 100 metros por segundo aqui embaixo, o que eu tenho, na verdade, é um escoamento que ele é turbulento. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter uma média de 100 metros por segundo, tá? Mas ele tem também flutuações, né? Então, eu posso desenhar aqui uma flutuação, uma equação, posso fazer um U', né? Com o tempo, que vai ter uma média zero, mas com o tempo ele vai flutuar aqui, certo? Bom, e se o escoamento é turbulento de verdade, vamos pensar 2D para a gente começar, mas vamos pensar assim que está aqui, ó. Eu tenho também um componente V', né? Então, eu vou ter um U' e vou ter um V'. Tudo bem? Bom, então eu tenho um U' e um V'. Aí vem a nossa coisa, olha só que interessante. Porque aí eu começo a ter turbulência na parada. Aí, olha só que legal. Eu vou ter aqui o meu volume de controle aqui de baixo. Tá aqui o bichinho de baixo. Ele está com 100 metros por segundo, de cima está andando, beleza, 10 metros por segundo. Eu vou ter a minha viscosidade aqui, fazendo o de cima deslizar sobre o de baixo, mas empurrando um pouquinho de cima. O de baixo puxa um pouquinho de cima, né? Mas agora, olha que legal. Eu tenho um V' e eu tenho um U'. Então, se eu tenho um E', eu tenho um V', olha só, eu vou ter um U', V', ou a mesma coisa, né? Eu vou ter um V', U'. Mesma coisa, né? Ou um outro. Espera aí, professor. Você não falou que esse negócio do tensor de Reynolds, né? Esse negócio aqui era o fluxo turbulento, né? Olha aqui que legal, ó. Fluxo turbulento na direção X. Fluxo turbulento na direção Y. Opa! V', se eu trocar o φ pelo U', então fluxo turbulento na direção Y. Então, olha só, é como se eu tivesse um fluxo turbulento na direção Y aqui também, ó. Não vou ter, né? Porque é esse cara aqui, ó, né? Esse cara aqui não é esse sujeitinho aqui. E aí, olha só que legal. Por isso que eu chamo ele de tensor das tensões. É como se a minha flutuação em V vai levar um pouquinho de quantidade de movimento, um pouquinho desse U para cima, tá? Para os volumes de controle que estavam deslizando lá. Então, eu divido um pouco da quantidade de movimento do que está aqui embaixo com o que está lá em cima. É como se eu freasse a parte de baixo e acelerasse um pouco a parte de cima, né? Então, é como se eu tivesse uma tensão ali, não é isso? Um atritozinho, né? Então, eu estou freando a parte de baixo e acelerando a de cima. Então, a minha flutuação está tendo justamente esse efeito, né? Ela está... E aí, vamos pensar agora em mistura, né? Ela está misturando o escoamento e está jogando um pouquinho da quantidade de movimento da camada, vamos trocar de cor de novo, para ver se a gente consegue manter isso legível. Ela está jogando um pouquinho da quantidade de movimento de baixo para cima. E aí ela está fazendo o quê? Ela está uniformizando um pouco a quantidade de movimento, ela está redistribuindo a quantidade de movimento. Isso é muito igual ao que a viscosidade faz. Eu pego a camada de baixo
freio a camada de baixo e passo um pouco essa força de frenagem vai diminuir a quantidade de movimento dela. Mas, ao mesmo tempo, se eu estou fazendo força em cima dela para frear, quem está fazendo essa força é a camada de cima. Então, a camada de cima está acelerando. Então, eu estou passando parte da quantidade de movimento da camada de baixo para a camada de cima. E aí, o meu escoamento aqui, ele está se comportando de maneira muito semelhante a um escoamento, ao quê? Esse comportamento da minha viscosidade molecular ou laminar, tá? Então, é a turbulência agindo, fazendo o quê? Uma redistribuição da quantidade de movimento. Ela está tirando movimento daqui, da camada, né? Que tem mais, passando um pouquinho para a camada que tem menos, né? E aí a parte interessante é que ela vai passar, ó, tem o du, dv, né? Ela vai passar velocidade da onde? Da onde eu tenho mais velocidade para onde eu tenho menos velocidade. Ou seja, um transporte na direção mesmo do gradiente, igualzinho ao transporte de difusão, né? E aí, isso faz aqueles camaradas muito inteligentes, como o Bucinesc, lá pensarem nessa analogia. Porque do mesmo jeito que eu fiz isso aqui, pensando no escoamento, eu poderia pensar também na temperatura, tá? A minha flutuação na direção Y está levando o quê? Um pouquinho de calor. Se eu tivesse, em vez de falar em velocidade, eu estivesse falando, por exemplo, em temperatura... Opa, peraí. Foi mal. Voltemos aqui. Pronto. Eu estaria levando um pouquinho, né, da minha temperatura de 100 graus aqui para a minha região de 10 graus. Como? Através do meu fluxo turbulento. Entenderam o conceito de fluxo turbulento? Professor? Fala. Eu, na verdade, eu ainda estou um pouco incomodada com aquela parte do gradiente na direção contrária que você tinha explicado. Sim. Aí até agora você falando ainda, assim, estou um pouco, assim, um pouco incomodada com isso ainda. Vamos lá, deixa eu tentar explicar aqui. Imagina nesse exemplo aqui que eu te dei, ó, tá? O que está acontecendo aqui? Deixa eu apagar. Não estou conseguindo apagar isso. É porque, peraí, eu vou ter que descartar tudo. Peraí que eu vou ter que... Porque ficou rabiscado aqui. Só um minutinho. Deixa eu abrir de novo. Pegar o módulo 6. Só um minutinho. Vou voltar aqui para onde a gente estava. A gente estava nesse slide aqui. Está vendo meu slide? Sim. Sim, então tá. Então vamos lá, vamos voltar lá para o nosso desenhozinho. Tá aqui. Eu apaguei, foi mal. Bom, vamos lá. Desenho de novo, não tem problema. Aqui estão os nossos 2 volumes de controle, né? Aqui e aqui. Aí aqui eu botei lá a velocidade, né? Andando para cá, uma velocidade menor aqui. Eu tinha dado o exemplo. Vamos explicar com temperatura, que é mais fácil. 100 graus e 10 graus, né? Aí eu falei que eu tenho um escoamento, né? Aqui, que ele é turbulento, não é isso? Então, tempo, aí eu teria um escoamento turbulento, né? Aí vai ter uma velocidade aqui, mas esse escoamento, ele tem um escoamento que é nas duas direções, né? Ele é um escoamento que ele vai ter, então, vamos desenhar aqui o linha, né? Ele vai oscilar em torno de uma média, e a média é 0, e ele vai ter um componente, né? Vamos desenhar aqui um V', né? Vamos fazer de conta que ele oscila mais, depois diminui, oscila mais. Então, ele vai tá aqui, que é o meu V'. O meu V', ele vai gerar um transporte aqui nessa direção, né? Lembrando, né, que o meu fluxo turbulento aqui, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser, na direção X, ele vai ser U', Φ', né? E na direção Y, ele vai ser V', Φ', médio, né? No meu caso, o Φ aqui, eu estou dizendo que o Φ é temperatura, né? Então, eu vou botar aqui, esse cara aqui, eu vou trocar para T. Tudo bem? Bom, agora vamos imaginar o seguinte, ó. Voltando aqui, o gradiente aqui é em que direção? É mais ou menos o seguinte, né? O gradiente é maior menos o menor, tá? O gradiente, o transporte aqui para um fluxo difusivo, ele vai ser assim, ó, vou escrever assim, ó, fluxo difusivo.
vai ser igual, se for laminar, tá? Ele vai ser um K, que é o coeficiente de difusão, tá? Vezes dt dx, tá? Só que, como é que isso daqui? Essa é a lei de Fick, né? A lei de Fick tem um sinal menos aqui, porque é mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar aqui. Aqui é 10, aqui é 100, ó. Esse é 10, então, ó, é o da frente menos o de trás, tá? Então, isso daqui vai ser dividido pela distância. Vamos botar aqui L, tá? Dividido por L. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó, menos 90 sobre L. Bom, se o eixo Y é aqui, percebe que menos 90 é negativo. O fluxo seria assim, né? Ele não é assim, né? Por isso que tem um sinalzinho menos aqui, né? Então, ele é nesse sentido. É sempre do maior para o menor. Então, de fato, um fluxo difusivo, ele é assim, para cima, né? Ele vai ser do maior para o menor. Então, esse é a lei de Fick. É isso que está aqui. Então, a nossa lei de Fick é esse camaradinha que a gente escreveu aqui. Fluxo difusivo igual a menos K dt d... Ah, não é X, né? dt dy, né? É para cima. dt dy, tá? Vamos imaginar, então, que eu tenho aqui a minha velocidade, ela está acontecendo aqui. O que seria um fluxo contra o gradiente, tá? Se eu tenho um fluxo a favor do gradiente, ele vai ser um fluxo aqui, nessa direção. Mas você acha que, de alguma forma, é possível eu ter uma flutuação turbulenta que faz alguma coisa assim? Hein? Nesse momento turbulento, sim. Sim, é possível, né? Então, de maneira geral, isso daqui é um problema, é um caso raro. Por que isso acontece? Porque esse sujeito aqui, tá? Ele vai transportar tanto de um lado quanto para o outro, né? Porque a média é zero, né? Então, o V' vai ser hora para cima, ok? Hora para baixo. Se a gente pensar, aí tem a ver com pensar que isso aqui é uma distribuição estatística, tá? Esse camaradinha, né? Então, se eu pudesse pensar que seria, se eu tivesse uma distribuição, bom, aqui está o meu zero, né? Ele vai ter uma distribuição simétrica em torno da média. Quanto é a média? A média é zero. Não ficou muito simétrico em torno da média, né? Mas fácil eu trocar o meu zero de lugar. Tá? O que vai acontecer? O mesmo número de vezes que ele foi positivo, ele vai ser negativo, e aí, beleza, né? Eu vou ter um transporte do mesmo jeito que ele leva velocidade para cima, ele vai levar, ele leva a temperatura para cima, ele vai levar a temperatura para baixo. A parte interessante é o quê? Que esse cara aqui, né? Então, ele está levando para cima e para baixo, mas a temperatura aqui é maior, tá? Então, as flutuações, em geral, são maiores embaixo, então o que vai acontecer? Por quê? A flutuação é proporcional ao valor à média, né? Se a intensidade de turbulência é a mesma, lembra que, né, a intensidade é o desvio padrão dividido pela média. Então, se a intensidade aqui é a mesma, se a turbulência é homogênea, né, o que vai acontecer? É que vai acabar tendo, porque a temperatura maior está embaixo do que em cima, vai acabar tendo, né, eu vou pensar que esse cara aqui, na média, vai ter o mesmo número para cima e para baixo. Mas esse cara aqui, quando o T' está para cima, ele é maiorzinho, porque ele vem de uma temperatura mais quente. E o T', quando está para baixo, ele vem de uma temperatura menorzinha. Esse cara aqui vai acabar sendo mais positivo, tá? Então, de maneira geral, esse fenômeno aqui, ele vai ficar, de fato, igual a esse aqui. Por isso que o Boussinesq foi um gênio. Então, funciona muito bem, né? Quando a turbulência está uniforme. Mas eu estou assumindo que, além de ter média zero, a distribuição é simétrica, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, o mesmo quantidade de vezes que ele foi para lá, ele veio para cá. Ou, e se essa distribuição... Não vou entrar nisso agora, não vou detalhar muito isso agora, tá? Depois a gente conversa com mais calma sobre isso. E se essa distribuição começar a não ficar simétrica? E se eu começar a ter, apesar de ter média zero, eu começar a ter um volume maior de velocidades para baixo, tá? Como é que isso fica? Mas mantém a média zero, mas aí a mediana começa a se distanciar. E se eu começo a ter uma distribuição
um pouco um rabo mais longo para cá, assim, mais comprida. E aí tem vários, porque uma coisa é eu falar que a média é zero, outra coisa é falar que a média é zero e a minha distribuição ainda é simétrica, tá? Aí, então, eu posso ter uma forma, um transporte que não exatamente esse cara aqui, opa, faltou velhinha, vai ser proporcional a esse aqui. Pode acontecer, tá? E aí, esse é o transporte contra o gradiente. Ele é raro, mas ele acontece. Será que eu entendi seu problema, resolvi sua dúvida? Ou não? Sim, professor, eu tava meio assim incomodada, meio com dúvida na questão do equilíbrio, se isso ia atrapalhar ou não no equilíbrio final e tal. Tipo, no Explica caso. mais. Fala com Oi? mais palavras. Não entendi, professor. Fala com mais palavras. Explica mais a sua dúvida. Ah, tá. Não, por exemplo, igual você estava falando da temperatura. Né, vai ocorrer o transporte, no caso, a transferência do de maior temperatura para o de menor. Menor, isso mesmo. Equilíbrio. Isso pela difusão, né? Isso pela difusão. Sim. Aí você tinha já comentado esse transporte contra o gradiente. Contra o gradiente, aí eu já estava assim, meio incomodada se isso ia afetar esse equilíbrio no final, porque já está no outro sentido, né? No caso do menor para o maior. Sim. Mas aí você tem que ter uma força motriz gerando turbulência para manter esse estado de não equilíbrio, entendeu? A difusão, ela vai tender as coisas para o equilíbrio, as coisas vão se acalmar, né? Quando a turbulência faz desse transporte contra o gradiente, eu vou ter que ter alguma força motriz obrigando ela a fazer isso. Da onde normalmente ela tira? Do escoamento médio, tá? Mas esse não é um estado, vamos dizer assim, eu preciso ter energia para fazer isso, né? O outro acontece gradualmente, né? Que são as moléculas indo agitando o outro, né? E a coisa vai atendendo para o equilíbrio. Esse caso, não. Tá? Não entendi, professor. Entendi, sim. Beleza. Então, voltando aqui para o nosso... A gente estava onde? Estava lá atrás, nesse outro slide. Bom, estamos chegando no nosso teto aqui de horas de aula virtuais, mas só para falar para vocês do último slidezinho, para a gente fazer um fechamento. Opa! Tá vendo que ainda tem muita equação, né? Pois é. Então, olha só. Então, a gente vai ter... Era essa aqui que a gente estava? Era, né? Não, professor, era essa. Não está aparecendo Fala, para a pode gente, falar. Não está aparecendo, não, é agora. Isso. Ah, tá. Tá? Então, o que acontece? Aqui vai aparecer, então, o tensor das tensões de Reynolds. Então, se a gente pensar assim, a gente não consegue resolver as equações diferenciais lá na unha, né? Sem fazer algum tipo de abordagem, né? Porque a gente vai ter que ter o quê? Um ΔT bem pequeno, né? Ou um ΔX bem pequeno. Então, a gente vai fazer a tal das médias de Reynolds. A média de Reynolds, né, vai fazer lá o ΔT, ou então vai usar o ensemble average, certo? E aí nós vamos pegar aquela equação que a gente tinha e vamos agora mudar para a equação nova. As equações agora vão ter essa cara aqui, que é essa cara que a gente está vendo, né? Onde apareceu esse camaradazinho aqui, né, que é o novo... o nosso terminho turbulento, tá? E aí fica interessante, por quê? Porque aí eu venho com esse novo sujeitinho aqui, ó. Essa é a ideia da minha analogia. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que esse cara, né, do mesmo jeito que eu tinha aqui, ó, o meu tensor das tensões laminar, tá? Onde eu tinha viscosidade, as forças devido à viscosidade e as forças devido à pressão, eu vou ter também aqui um tensor turbulento, que vai estar lá presente, tá? E a mesma coisa pode acontecer, por exemplo, se eu estiver lidando com uma espécie química qualquer, ou com a temperatura, tá aqui sempre o carinha do meu fluxo turbulento, né? Que é aquilo que a gente tinha escrito antes, né? Que é o U' na direção I,
φ, linha, médio. Esse cara vai estar sempre presente. E aí vem o nosso ponto, né? E aí eu vou chamar esse cara de aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui eu vou ter o meu fluxo laminar e aqui eu vou ter o meu fluxo turbulento. Então, quando eu estou falando lá nas equações de Reynolds, de Navier-Stokes, eu vou falar de tensor das tensões. E quando eu estiver falando dos outras equações de Phi, eu normalmente falo dos fluxos, tá? Mas, na verdade, é a mesma coisa. Vocês entenderam que é a mesma coisa, né? Só tem a ver por quê? Porque Navier-Stokes é um balanço de forças, né? Tá? Mas eu estou falando de fluxo. Então, olha só, eu vou precisar escrever esse cara aqui, seja para os termos, vamos dizer assim, lá na equação de Navier-Stokes, ou para os meus termos nas equações de transporte de energia, transporte de massa, transporte de uma espécie química, né? Que são as minhas variáveis escalares, tá? Então, eu vou precisar descobrir como eu vou escrever esses caras. Bom, então, se antes o meu problema era ter computador grande o suficiente para simular um problema onde os meus intervalos de discretização eram muito, muito pequenininhos, agora eu mudei o meu problema. Eu mudei o meu problema para efetivamente tentar descrever o quê? Quanto vale esse cara aqui e quanto vale esse camarada aqui. Aqui, no caso, é para concentração, tá? Se a gente voltar lá nas nossas equações, quanto vale esse camarada aqui e quanto vai valer esse camarada aqui. Ou o de temperatura, ou, se a gente escrever no formato genérico, o quê? Quanto vale o meu fluxo turbulento na direção... direção I. Essa é a minha incógnita. E aí vem o seguinte, todos os modelos, tá? Todos os modelos que eu for utilizar, que são baseados no runs, tá? O problema vai estar, então, relacionado a encontrar esses caras. Porque, pensa bem, quando eu estou resolvendo uma equação, tá? Um escoamento, tá? Utilizando a equação de Navier-Stokes laminar, eu vou ter uma equação para U, uma equação para V e uma equação para W. Então, eu tenho 3 incógnitas, U, V e W. Ah, professor, na equação de Navier-Stokes tem mais uma incógnita, que é a pressão. Então, como é que eu faço? Eu tiro a pressão da 4ª equação que eu tenho, que é a conservação de massa. Então, eu tenho 4 equações, U, V e W, e tenho a conservação de massa para me ajudar a calcular a pressão. Então, eu tenho 4 equações com 4 incógnitas. Está resolvido o problema. Bom, está resolvido não, né? Tem que fazer um bocado de conta para resolver o problema. Mas é um problema que eu chamo de um problema fechado. Quando eu inventei essa moda aqui das médias de Reynolds, apareceu na equação esse camaradazinho aqui novo agora, né? Então, eu tenho, cadê o nosso... Esse camarada, eu, a princípio, não sei quanto vale. Então, eu não sei quanto vale esses caras aqui. Porque o que vai acontecer? Ó, se você for pensar, eu vou ter uma equação para U, eu vou ter uma equação para... uma equação para V, eu vou ter uma equação para W. E eu posso calcular uma equação para pressão, para minha pressão média, usando a continuidade. Mas eu tenho mais incógnita do que equação, tá vendo? Porque aqui estão o U e esses carinha aqui que apareceu. E lembra que ele não é um só, não, né? Você tem que lembrar que ele, na verdade, são 6, né? Porque é U, V, V, W, W. W, V, W, U, e aqui é V, U, né? Não vou escrever os de baixo só para economizar, né? Então, eu preciso, na verdade, eu tenho 4 equações, 4 incógnitas, beleza. Não. 4 equações,
4 incógnitas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incógnitas. Então, o que acontece agora é que, tudo bem, beleza, eu consegui, eu fugi do meu problema de requerer um ΔT muito pequenininho, um ΔX muito pequenininho. Sim, consegui fugir dele. Mas agora, o que era um sistema de equações fechado, torna-se um sistema de equações o quê? Abertos. Por quê? Existem mais variáveis do que equações. E aí vem todo o problema, porque eu vou precisar, e aí modelos de turbulência, esse é o problema. Como é que eu vou fazer para descobrir, ou eu vou gerar, né? Assim, eu tenho 4 equações e 10 incógnitas, como é que eu vou gerar 6 equações adicionais, né? Para atender esses caras. Ou eu posso fazer alguma outra transformação e eliminar esses caras, tá? Então, todos os problemas relacionados à turbulência, estão relacionados a qual é o modelo que eu vou usar para representar esses 6 carinhas, tá? Essas 6 incógnitas que eu tenho. Como eu vou determinar os fluxos turbulentos? E aí já dá mais ou menos para adivinhar qual é a resposta disso, né? O ponto todo é que eu vou precisar desenhar uma forma de calcular eles. Eu posso ter uma forma de primeira ordem, de segunda ordem, nós vamos ver o que é isso, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente usar um modelo de uma equação diferencial, um modelo de 2 equações diferenciais, um modelo sem nenhuma equação diferencial. O que eu estou falando aqui eu vou precisar fazer algum artifício matemático para calcular aqueles fluxos turbulentos, tá? E aí, os modelos... Opa, eu voltei em vez de avançar. Os modelos, então, de turbulência baseado nas médias de Reynolds, eles vão se dividir em 2 grupos, tá? Os modelos de turbulência baseados na viscosidade turbulenta, que é a analogia de Boussinesq, que a gente estava chamando, e os modelos baseados na tensões de Reynolds, que é mais ou menos o seguinte, ó, eu faço aquela analogia lá, ó, U', Φ', médio, tá? Eu vou assumir que isso aqui é proporcional a um coeficiente de difusão turbulenta. Por exemplo, se eu escrever, vamos escrever essa equação como sendo para velocidade, por exemplo, tá? Se eu pegar lá o meu componente, meus tensores de Reynolds, eu vou pegar, por exemplo, tá? Eu vou pegar I, J', médio. Opa, desculpa. Ele vai ser proporcional, tá? A uma viscosidade turbulenta, o gradiente du dx. Então, nota que isso aqui é o quê? É uma proporcionalidade. Então, eu estou assumindo que o meu fluxo turbulento, ele é proporcional, ele é como se... e aí vem a analogia de Boussinesq, ele é análogo a um fluxo difusivo. Mas eu vou ter uma constante aqui de proporcionalidade, que é um análogo também ao escoamento, né, laminar, né? Eu estou dizendo que isso aqui lá no laminar eu tenho o Mi, né? Laminar, não é isso? Agora eu vou ter um Mi turbulento, né? Então eu uso o mesmo conceito, só que aí eu vou ter diferentes modelos de turbulência, porque eu vou ter diferentes formas de calcular esse MT. Vou ter equações algébricas, vou considerar o MT constante, por exemplo, eu posso considerar MT igual a 1. É um modelo. Pode ser um modelo ruim, mas é um modelo, tá? Então, eu vou escolher quanto vale MT. Vários modelos existem e os graus de complexidade são muito diferentes. Quando a gente começar a falar sobre isso, a gente vai falar na próxima aula, vocês vão ver que existe um modelo que baseia isso aqui, ele vai resolver uma equação diferencial para calcular o MT. O outro modelo, não, ele vai fazer só uma continha. Ó, se eu mudar os slides aqui, ó, você vai ver um modelinho aqui, ó, bem simples, ó. Esse modelo aqui é um modelo simples, ó. L é uma dimensão característica do escoamento e RT é uma constante empírica, tá vendo? Então, eu calculei, ó, U0 é a velocidade característica do escoamento, L
é uma dimensão característica do escoamento, ρ é a densidade, eu boto uma constante, 0,7, por exemplo. Tá? Então, esse é um modelo de turbulência. É simples? É. Bem rudimentar? É, bem rudimentar. Posso fazer melhor? Claro que posso fazer melhor. Tá? Então, eu tenho vários modelos de turbulência aqui para calcular esse MT. Esse tipo de abordagem é chamado de fechamento de primeira ordem. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, por que é primeira ordem? Porque eu estou tentando modelar direto o fluxo turbulento. Modelar é fazer uma equação para o fluxo turbulento. Tá? O modelo baseado nas tensões de Reynolds, eu chamo de fechamento de segunda ordem. E aí já nós vamos aprender isso. Sabe o que é? Eu vou, em vez de tentar escrever uma expressão matemática para esses caras, eu faço o seguinte, eu vou assumir que eu tenho equações de conservação também desses fluxos turbulentos. Lembra lá aquela ideia de taxa de variação no volume de controle vai ser igual às fontes e sumidouros mais os fluxos? O princípio geral de conservação. Eu vou escrever isso para esses fluxos. E aí vem um problema, né? Porque vai ter um produto de fluxos também. Aí é como se eu escrevesse aquela equação aonde o meu φ é quem? O meu φ vai ser o UI, o J, linha, médio. Então, eu escrevo uma equação de conservação para esses caras. É lindo, fica assim muito elegante matematicamente. Mas já dá para lembrar, já dá para imaginar o que vai acontecer. Imagina lá naquele termo difusivo, tá? Quando você for fazer a conta, vai aparecer lá U vezes U linha, aqui vai ser J, I, aqui vai ser o I, médio, com esse cara, vai ter mais um termo agora que eu também não conheço quanto é, tá? E aí eu vou precisar quem agora? Em vez de modelar esse bichinho, eu vou precisar modelar esse. Mas isso aqui é só uma prévia do que está por vir. Esses modelos aqui, o que acontece? Em vez de estar usando essa abordagem, modelando, né, esse carinha aqui, eu vou resolver uma equação diferencial para eles. E aí a parte interessante é o quê? Que aí eu não vou estar utilizando o quê? A viscosidade turbulenta. Estão lembrados daquele momento onde que eu falei que em alguns casos a viscosidade turbulenta não funciona direito? Pois é, eu vou estar justamente usando um modelo onde eu não vou usar a abordagem de viscosidade turbulenta. Mas tem também problemas, né? Nem tudo são flores, né? Porque aqui, o que acontece? Se eu vou resolver uma equação diferencial para cada tensor de tensão componente lá do tensor de Reynolds, lembra, né? São 6 equações a mais, né? 6 incógnitas a mais. Então, eu escrevo 6 equações diferenciais a mais. Em vez de resolver 4 aqui, eu vou resolver 4 mais 6 equações diferenciais, eu vou resolver 10 aqui. Então, no fechamento de segunda ordem, ele torna-se ainda mais pesado para resolver computacionalmente. Então, de maneira geral, essas são as duas abordagens que eu encontro dentro de Hans, né, dentro das médias de Reynolds. Na próxima aula, a gente vai falar sobre essas duas abordagens, tá? E aí, aqui vem como a gente... A maior parte, eu falei que dos modelos de turbulência, de utilização industrial, de utilização prática, vai utilizar o conceito de viscosidade turbulenta. Então, aqui vem as várias formas de calcular essa viscosidade turbulenta, né? A forma mais utilizada hoje é o modelo KY. Também bastante utilizado é o K-ômega, né? Antigamente utilizava aquele negócio de comprimento de mistura, que era um modelo de 0 equações, mas tem várias formas de você utilizar. Claro. No caso, a turbulência isotrópica, ela tá modelada por esse MT, né? Exatamente. E você matou a charada. Esse é um dos maiores problemas, né? Porque se o MT for igual em todas as direções... Porque, na verdade, né? Se eu tenho o MT, e na hora que eu vou escrever as diferentes direções aqui, pô, como é que o MT vai ser igual na direção X, Y e Z? Então, eu estou assumindo o quê? Isotropia. Você já matou uma das principais limitações desses camaradas aqui. Entendeu? São isotrópicos, né? Aí tem variantes do modelo, tá? Para incorporar anisotropia, tem. Porque o que mais acontece é o quê? Quando não tinha computador, agora que tem computador, o pessoal fala, vamos resolver LES, né? Porque as grandes escalas são anisotrópicas, a gente precisa resolver LES. E quando eu não tinha computador, o que eu ia fazer?
Então, eu tinha que fazer a abordagem Hans funcionar. E aí, para fazer a abordagem Hans funcionar, eu tenho que resolver, por exemplo, esse problema que você comentou, isotropia ou anisotropia. Como é que eu vou resolver essa parada? É isso aí. Você apontou um outro problema grande. Tem transporte contra gradiente, tem anisotropia, né? E tem vários outros. Mas é isso aí mesmo. Anisotropia é um dos principais problemas. Gente, a gente vai ficando por aqui, até mesmo porque a gente já falou muito, né? Eu já falei muito hoje, a aula hoje foi densa. Eu vou na próxima aula, falar então sobre os modelos de viscosidade turbulenta, né? E aí a gente fala sobre Kε, fala sobre Kω, tem também o Kl, e eu acho que a gente consegue chegar nessa parte de modelos baseados nas tensões de Reynolds também. E aí a gente vê como é a figura desses modelos baseados nas tensões de Reynolds. Depois de ver os modelos, a gente olha alguns resultados. E aí eu vou mostrar para vocês onde os modelos erram, onde os modelos acertam, qual é a diferença entre eles, tá? Mas essa é a ideia básica.